Larissa, que Tudo bom? alegria, querida. Eu estou bem e você? Quanta alegria ter você aqui conosco Tudo hoje. bem. Ai, tô Que bem bom, feliz também com esse muito bom, convite, com essa conversa, com certeza. muito bom. Então, eu estava comentando com as pessoas enquanto você entrava que a gente vai tratar de um tema bem importante, né, Larissa? A gente vai estar falando sobre o impacto dessa pandemia, né, na vida dos animais de uma forma geral, né? Eu acho que a gente sempre se preocupa muito com aspectos de saúde, aspectos de bem-estar são mais recentes, e às vezes a gente acha que os animais não estranham quando a rotina deles muda, né? Então, acho que hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Bom, Larissa, Uhum. antes de começar, queria te apresentar, né? Apesar que você acho que dispensa muitas apresentações, né? Você é uma pessoa muito querida, várias pessoas aqui já colocaram. Ai, que bom, adoro escutá-la. Então, acho que dispensa apresentações, mas é uma tradição, né? Então, a Larissa Runcos, ela é mestre, médica veterinária, formada em medicina veterinária pela UFPR, fez estágio na University of California, em Davis, que foi a primeira universidade do mundo a oferecer o serviço especializado em medicina comportamental. Ela tem pós-graduação em comportamento animal, mestrado pelo Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR, o LABEA, com projetos em bem-estar e comportamento de cães comunitários. Outro dia nós tivemos uma live muito boa com a Com a Juliana Juliana, Tosi né? sobre esse tema, foi muito boa. E atualmente a Larissa é doutoranda pela PUC do Paraná, com um projeto na área de psicodermatologia. Ela atua com atendimento clínico e psiquiatria veterinária desde 2010 e presta consultoria em bem-estar e comportamento animal para estabelecimentos diversos desde 2015. Ela também é professora em nível de pós-graduação nos temas psicodermatologia, comportamento felino, clínica comportamental, professora de mentoria em psiquiatria veterinária, é membro da diretoria da Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, ABEA, membro da Comissão Estadual de Bem-Estar Animal do Conselho Regional do Paraná, e ela é uma pessoa que ministra palestras em diversos eventos, diversas escolas de veterinária. E embora ela seja uma pessoa tão jovem, ela é uma pessoa muito competente, né? Eu acho que ela fala de uma área que é muito nova para a maioria dos nossos colegas veterinários, para a população. E eu acho que essa experiência que a Larissa vem acumulando ao longo dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é uma experiência muito rica, onde ela trouxe muito do que ela aprendeu fora para cá e tem revolucionado um pouco a área de tratamento, de abordagem clínica, né, nas questões relacionadas com problemas mentais e comportamentais dos animais. Então, Larissa, para começar, eu queria que você já abordasse o que você tem sentido no dia a dia do seu trabalho com relação a esse período da pandemia e o Uhum. comportamento que, né, se ele está alterando ou não nos cães e nos gatos. Fique à vontade. Tá bom, obrigada, Vânia, né? Obrigada por toda a apresentação, mas a Vânia a gente já se conhece há muito tempo, né, Vânia? Desde os primeiros congressos lá da Anvivea, meu Deus, congresso do ITEC. Então, meu Deus, a Vânia também aí trabalhando. A Vânia trabalha em mais de uma área revolucionária, né? Sempre à frente aí do tempo também, e É a ajudando idade, muito. Larissa, que permite tudo isso. Mas o mais legal é que a Vânia não tem Você ruga vai na cara. chegar lá. Você A vai Vânia chegar não lá. tem ruga na cara, então ela não envelhece, muito legal. É, bom, eu senti, Vânia, sinceramente, no início da quarentena, um impacto muito maior, pelo menos no consultório, né, dos meus pacientes. Ih, uma criança! No- Florzinha. Então, no início, eu comecei a pegar vários pacientes com crises, realmente, assim. Animais que tinham compulsão de automutilação, por exemplo, que entraram em crise, estavam se mutilando mais, cães mais ansiosos. Peguei alguns pacientes que não tinham transtorno e que no início da quarentena ficaram bastante ansiosos. Peguei alguns gatos com depressão aguda no início da quarentena e tenho percebido uma melhora dos últimos meses para cá e agora tem vindo, sabe o que, na verdade, tutores que de fato estão mais atentos e muitos deles que estão tendo mais tempo até de cuidar e os animais estão melhores.
Então agora, claro, pode ser um viés até da minha experiência pessoal com os meus pacientes, mas eu percebi que no início da quarentena parece que vários pioraram muito, e agora eu tenho visto o contrário, muitos pacientes melhorando mais rápido até do que a gente esperaria num plano terapêutico padrão, na época em que as pessoas estão trabalhando normalmente, talvez agora elas estão com mais tempo, e aí eles estão tendo melhoras expressivas, assim, né? E aí, na verdade, o que me preocupa também é o retorno das atividades, porque É talvez isso que eu essa... ia te perguntar, Larissa. Exatamente isso. Quer dizer, só para a gente tentar resumir um pouco, no início você acha que a mudança, né, na relação das pessoas com os animais, na mudança da rotina que os animais tiveram nas suas casas, fez com que, na verdade, eles apresentassem uma alteração comportamental, uma alteração mental, que levasse a essa piora, talvez, do quadro. E com o passar do tempo, você sentiu uma mudança, foi isso? Uma melhora. Talvez até porque os tutores dos animais, agora mais tempo em casa, com o passar dos meses, convivem melhor e observam melhor seus animais, é isso? observam melhor, estão buscando mais rápido ajuda, informação, pondo em prática, né? Porque eles estão tendo mais tempo, porque normalmente na psiquiatria um entrave grande que a gente tem é a falta de tempo dos tutores. Ah, eu não tenho tempo para fazer esses tempos, Vânia. Um tutor me perguntou, que a minha estagiária ficou meio chocada até, a Camila, tá aí assistindo. Um tutor perguntou assim para mim, no meio da consulta, ele começou a ficar quieto, me olhando, tudo que eu falava, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Doutora, quantas horas por dia uma pessoa gasta com o seu cão? E daí eu Olha que lembro que interessante, né, ele deu na Larissa? lata, assim. Eu respondi pra ele na lata, 24. Falei pra ele, 24 horas por dia você tem que gastar e investir, né? Por mais que ela trabalhando, você organizou a rotina para ele estar fazendo alguma coisa, você está preocupado, e você 24 horas por dia você se dedica ao teu cão, né? Mas ele perguntou com meio chocado, assim, porque ele estava achando um absurdo tanto de coisa que eu estava falando que ele tinha que fazer, porque ele não fazia nada com o cachorro morava na varanda e estava surtado na quarentena, né? E aí ele me perguntou isso, eu falei, nossa, essa pergunta foi boa, né? Depois eu fiquei Muito pensando, boa, quanto que ele muito achava? boa. Será? Ele gastava uns 30 minutos por dia com o cachorro e achava que estava muito já, estava bom, sabe? Eu Eu acho olhava, que isso talvez tenha sido uma coisa, Larissa, que eu queria até ouvir a sua opinião, que assim, a gente sabe que ter animais de estimação virou quase um modismo, principalmente nesse século, né, no século XX. Todo mundo quer ter um animal de estimação. Ah, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um gato. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas optam por ter um animal com responsabilidade, né? Não, eu quero ter um animal porque eu vou ser companhia, eu vou passear com ele, ter interação, ter alegria de conviver com um animal de estimação. Mas a gente sabe que muita gente não faz isso, adota animal por impulso, compra animais porque está na moda, e aí passa um tempo, meio que enjoa e faz como essa pessoa talvez tenha feito, né? Deixa meio que de lado o animal, e aí um pouquinho de tempo que tem que ter, que para esse animal a pessoa não tem nenhum tempo, ela só põe água, comida, limpa o que o animal sujou, ainda é capaz de achar ruim e acha que isso está bom. Você acha que esse período está fazendo com que as pessoas reflitam melhor sobre o que é ter um animal de estimação? eu espero de coração, tenho me esforçado para isso, né? Postando texto, fazendo live, falando sobre o assunto. Não vejo ainda isso muito na prática, pelo contrário, uma preocupação grande que eu tenho durante a quarentena é que aumentou muito a taxa de adoção e eu não acho isso um bom sinal. Eu vejo as pessoas publicando isso achando lindo, com orgulho. Eu, sinceramente, não acho isso um bom sinal. Para mim, num momento de crise, em que estamos em crise, que a gente está com um futuro incerto, que a gente tem incerteza sobre a nossa rotina, sobre o nosso dinheiro, sobre como vai ser o nosso próximo mês, não é o momento de adquirir uma responsabilidade para os próximos 15, 20 anos, né? Eu não vejo com bons olhos ter aumentado as adoções durante a quarentena. Me parece uma resposta das pessoas à carência delas. Porque estamos em casa, muito tempo em casa. E eu escutei já isso de algumas pessoas. Ah, porque estamos em casa com as crianças estão entediadas, vamos pegar um cachorro para ficar brincando com os cachorros, vamos pegar um gato para distrair as crianças, e elas estão adorando. Acho que isso pode ter um lado muito positivo para os animais, porque eu vejo que uma nova adoção na qual
os tutores estão em casa é muito vantajosa para o animal, porque ele recebe muita atenção, eles se conhecem melhor, ele não vem de repente para um lugar onde ele fica sozinho várias horas por dia. Então, tem muitas vantagens. Mas e a hora que passar tudo isso? Será que era fogo de palha ou será que realmente foi uma adoção consciente e vai durar? Então, eu tenho um pouco de preocupação. Claro que aqui é um julgamento mesmo que a gente está fazendo, né? Não tenho como julgar a intenção dos outros sem ter certeza. Mas eu acho que uma adoção bem programada, talvez não é justamente no momento de crise que a É, gente faz, né? concordo, Larissa. Eu acho que pode ter exceções, né? Pode ter pessoas que, na verdade, Uhum. se sintam, né, com o momento, talvez vamos tentar, porque eu já faço adaptação, o animal vai estar aqui, a gente já conviveu, mas eu também, como você, concordo que é um risco e é uma minoria, né, de pessoas que têm um pensamento assim estruturado a ponto de falar, não, agora eu vou adotar um animal, agora eu realmente vou ter condições de ficar com ele. Já tem alguns trabalhos mostrando que na Europa, principalmente na Itália, muitas pessoas que para sair na rua só podiam sair com o cão para dar uma Uhum. voltinha, adotaram e agora que voltaram na rotina já abandonaram na rua, já levaram para abrigos, ou seja, o que mostra que a nossa relação com os animais não é conflituosa só aqui no Brasil, né? Uhum. Em outros países, mesmo países aparentemente com uma melhor condição socioeconômica, né? Uma estrutura de responsabilidade cultural melhor, não agem muitas vezes de uma forma correta com os animais. Eu fico pensando, Larissa, como você falou, que para o animal é legal, tal. A minha preocupação é você dar uma falsa expectativa para o animal de que agora ele vai ter uma vida melhor e daqui a pouco ele volta para a rua, né? Até para a gente entrar um pouco nesse seu trabalho aí que está ligado muito às questões das manifestações físicas pelo sofrimento mental dos animais, eu queria que você comentasse um pouco isso. Por exemplo, como é que essa área vem crescendo? Qual tem sido a preocupação dos profissionais, principalmente os nossos colegas veterinários, em ter uma condição de fazer uma avaliação correta? Porque o que a gente vê hoje, e aqui vai uma crítica proposital, é uma popularização de pessoas que entendem de comportamento, a indústria, muitas vezes farmacêutica, criando ou trazendo para o Brasil uma quantidade enorme de drogas e disponibilizando com uma certa facilidade para o consumo. Isso me preocupa, né? Então, feromônios, medicamentos para mudança de comportamento. Eu queria saber como é que você entende essa nova área, ou uma área que agora está passando por uma repaginada, vamos dizer assim, nos últimos anos, porque ela sempre existiu, essa preocupação, talvez com outro nome, né? E essa questão do mercado farmacológico em relação à disponibilização de medicamentos ou produtos ligados às questões mentais dos animais. Eu acho que a psiquiatria vem justamente para abraçar esse ramo da medicina que nunca foi devidamente ocupado pelos veterinários. Ao meu ver, Vânia, a medicina é uma só, tá? A gente ainda usa semanticamente medicina humana e medicina veterinária, mas até por uma questão legal, claro, técnica também, porque no curso a gente não estuda humano, a gente estuda os animais não humanos, mas a medicina em si, a ciência medicina, é a mesma, né? A fisiologia de um humano e de um cão ou de um rato é praticamente a mesma, né? Eles somos espécies homólogas, então as atribuições do médico de pessoas e do médico de pessoas animais, não humanas, são as mesmas. O que a gente estuda, o que a gente aprende, assim como existem doenças semelhantes, existem doenças diferentes, né? Assim como em diferentes tipos de pessoas, adultos e jovens, etc. Então, medicina é uma. E assim como na medicina que trata dos humanos, a psiquiatria foi uma das últimas especialidades, talvez, pensando por órgãos, né? A ser devidamente reconhecida, a devidamente assumida a sua importância, a sua inter-relação com o organismo, a gente está vendo esse movimento na veterinária. A psiquiatria, por mais que é uma especialidade que todo mundo considera muito nova, ela não é. Como diz o Valdecir, é nova, mas não é novidade.
né? A gente entende, estuda, a etologia já surgiu nos anos 60, né? A gente entende de comportamento de várias espécies, de cognição animal desde os anos 60. A gente tem a primeira médica a trabalhar questões comportamentais nos Estados Unidos nos anos 70, a Bonnie Beaver. Então, em alguns aspectos, é mais antiga do que várias outras especialidades da veterinária, que talvez já cresceram mais rápido, como a cardiologia, a odontologia, por exemplo, mas que, ao meu ver, cresceram mais rápido, porque na medicina ocidental a gente tem um foco tão grande na compartimentalização do organismo, que a gente primeiro pega esses órgãos em pacotinho e se preocupa cada vez mais. Então, surgiu a cardiologia, bum! Surgiu a oftalmologia, bum! E o olho é uma coisinha assim, né? Que também tem interligação com outros órgãos, mas a mente é o indivíduo como um todo. Então, eu na verdade, tudo bem, é porque eu tenho um viés, porque eu sou apaixonada, né, por psiquiatria, e, meu Deus, então, eu vejo que a psiquiatria deveria ter sido talvez a primeira especialidade da medicina a ser, né, avançada e aprofundada. Talvez é uma visão mais como os ocidentais já tinham, dessa interligação entre mente e corpo, e que a mente faz parte do corpo. Tudo bem que eles não têm esse desenho, né? Uma Mas eu pergunta. Você acha que isso, esse atraso no uso da psiquiatria dentro da medicina veterinária, pode estar ligado ao fato de que você instrumentaliza muito o uso dos animais, mesmo os animais de estimação, os cães e gatos, a gente acabou de falar que muitas pessoas têm, você mesmo disse, a pessoa vai lá e adota porque as crianças querem brincar, assim ocupa o tempo delas com o animal, né? E as outras coisas não. Na verdade, quando você pensa na psiquiatria, que você tem que estudar a mente, que é complexa, como você falou, né? Isso a gente sabe, seja no humano, seja na veterinária, ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, cria um certo dilema nas pessoas entre aquilo que eu quero fazer enquanto profissional, aquilo que a minha profissão dá, porque a gente é uma profissão esquizofrênica, né? Alguns você trata, cuida, até o último, os outros de qualquer tamanho você vai lá, mata e consome e tudo bem. Então eu queria também que você me dissesse, você acha que isso pode ter um reflexo? Porque nós estamos no século XXI, 20 anos, e agora que a gente tem ouvido falar mais nas questões comportamentais, mesmo que às vezes de forma equivocada. Porque tem um Uhum. monte de gente trabalhando com comportamento sem nem ter animal em casa, como comentaram aqui no chat agora há pouco. Vânia, eu acho que tem tudo a ver, sim, porque eu acho que quanto mais a gente fala em psiquiatria em mente, isso aproxima muito eles da gente. Isso desce muito a gente do degrau, porque quando eu falo que um cão sofre de toque, quando eu falo que um cão sofre de depressão, meu Deus, mas então igual humano? Nossa, mas vai deitar ele no divã? Praticamente isso. Eu tenho que entender bem a história dele, todas as memórias e experiências. Fica muito igual, e eu acho que isso é muito assustador para o ser humano. Por isso que, inclusive, eu acho que durante tantos anos se tentou evitar essa palavra. E eu fui eu era a louca surtada que falava em psiquiatria desde o primeiro ano da faculdade. Eu fui chacota na faculdade por causa disso, Vânia, eu sofri bullying. Eu me deixei vencer pela pressão externa e parei de usar o termo e comecei a usar o termo antigo, usar o que nunca achei que era o mais apropriado. Até hoje, na América Latina, se fala em zoopsiquiatria. Isso tudo é medo. Isso é medo de falar que um cão e um gato precisam ir no psiquiatra, ou qualquer outra espécie, um cavalo, uma vaca, um porco, um periquito, poderiam ir no psiquiatra, né? E que a gente tem que avançar no diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. Então, eles têm mente, eles são conscientes, importa tudo o que acontece com eles. Então, isso dá uma guinada na discussão moral já de uma maneira indireta e começa a ficar menos possível de fazer qualquer coisa com eles, porque não é mais tão diferente. E para mim, esses nomes diferentes são uma estratégia, talvez inconsciente, tá, Vânia? Eu não acho, assim, teoria da conspiração, sabe? Eles decidiram não usar psiquiatria, porque eu acho que é tudo meio inconsciente. Não, é zoopsiquiatria, é etologia clínica, é medicina comportamental. É tudo uma tentativa do humano de deixar longe, porque no humano vai no psiquiatra, no psicólogo. O animal não, o animal vai no adestrador, né? Então, palavras diferentes para manter mais longe, porque eu acho que é um salto muito grande a gente e por isso que eu estou muito feliz de estar conseguindo e estar percebendo que as pessoas estão
com muita naturalidade, entendendo essa terminologia, comprando essa ideia também e vendo que é isso aí, Vânia. Né? Você Que é isso que a gente... acredita que, então, quando a gente muda essa terminologia, porque eu acho isso, tá, Larissa? Assim, tudo que eu leio, estudo, ouço, né? Você sabe que eu ouço sempre sempre que eu posso, ouço as suas lives, assisto nem que seja depois, eu gosto muito, principalmente porque eu acho que você é uma pessoa jovem, né? E que enxerga já o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, como é que a gente pode... Eu não acho que é uma crítica, como você falou, não é uma teoria da conspiração, mas eu acho que assim, a gente tem profissionais brilhantes que foram precursores de hoje você poder ter essa certeza de afirmar que existe a psiquiatria. E também o conhecimento foi que foi conduzindo a tudo isso. Talvez Uhum. lá atrás denominar essa área, né, do tratamento da medicina veterinária ou da abordagem da medicina veterinária, assim, antigamente, quando esses nomes foram criados, como você falou, talvez já tenha sido um desafio, né? Porque admitir que isso podia acontecer, que existiam doenças que tinham a ver com a mente. Imagina, a gente não tinha nem ainda a ciência do bem-estar animal tão bem conhecida, né? Porque eu acho que ela, na minha opinião, ela foi a ciência que transformou a nossa sociedade, a nossa forma de olhar. Eu me lembro quando eu estudei bem-estar animal, fiz uma pós-graduação, Larissa, no começo dos anos 2000, ela foi tão transformadora na minha vida, você não pode imaginar. Tudo fez todo sentido, tudo que não tinha feito sentido. Desde a época da faculdade, eu entrei na faculdade em 79, saí em 83, e fui estudar na metade da primeira década, né, desse século, bem-estar animal de fato. E fez todo sentido. Então, eu acho que é um caminhar mesmo, né? A gente está numa escada, caminhando, 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 caminhando. E eu acho que daqui, sei lá, 20 anos, né, quando você estiver já lá longe na sua carreira, né, as pessoas vão falar, olha, como a doutora Larissa foi precursora e ter trazido isso e batalhado por isso, porque eu acho que isso cria a questão da proximidade mesmo, né? E como nós somos iguais. Porque nós tendemos sempre a ficar com aquele pouquinho que é diferente, não com todo o resto que é igual, né? Que nem você Uhum. disse, não, um rato, um gato, um cachorro, um cavalo, um periquito, uma vaca, um cavalo, eles têm particularidades. É óbvio que tem, são espécies diferentes. Mas, assim, o, o drive principal, ele é idêntico. E a gente É. nega isso quando a gente não cria uma coisa assim, né? Então, eu Eu, fico feliz com a sua colocação por isso, tá, Larissa? Achei que você foi bem veemente. Gosto de coisas assim. Ah, eu queria até complementar, eu concordo com o que tu falou da escada, assim, né? Que a ciência sempre vai evoluindo e às vezes uma coisa vai puxando a outra. Eu entendo até porque que talvez a ciência do bem-estar foi assumida antes e veio puxando, mas não acho que é porque o conhecimento foi surgindo agora. Pelo contrário, o primeiro livro de psiquiatria animal foi publicado em 1964, já com esse nome, Psiquiatria Animal, por um médico veterinário junto com um médico psiquiatra na França. A França sempre é precursora, né? A primeira pós-graduação em psiquiatria veterinária também foi na França. A impressão que eu tenho é que parece que tentaram jogar para debaixo do tapete de todas as formas. E a partir daí para o behaviorismo. E o behaviorismo instrumentaliza. O behaviorismo tem a intenção de deixar as coisas mais engessadas, né? Com protocolos, aí pega aquele conhecimento do condicionamento operante, do condicionamento clássico, né, do adestramento, que como se todos os animais fossem parecidos, né? E ele tem um problema, a gente trata assim, a técnica para isso é essa. Psiquiatria, meus amores, não tem técnica. A gente tem que ter todo esse conhecimento de técnicas de adestramento e tudo mais, mas para muito paciente não dá para pôr em prática. Né? Ele está tão alterado, ele está tão mal, o contexto de familiar que ele está vivendo. Vânia, eu pego assim, ó, uns 3 por semana. Paciente que passou por 4 adestradores e só piorou, e cada um tentou uma coisa diferente. Eu falo, mas ninguém falou para a senhora isso? Ninguém falou para a senhora aqui. Por exemplo, o que eu atendi hoje. O cachorro mora num canil, fechado, trancafiado 24 horas por um canil, não sai para nada. E já foram 3 adestradores lá mudar o comportamento dele, porque os maus comportamentos que eles. Mas nenhum falou que ela tinha tirado ele do canil.
Então, assim, tá muito errado, né? Ah, porque a gente tem técnicas que a gente sabe que se fizer assim com reforço, com não sei o quê, com reforço. E assim, técnicas aversivas, diga-se de passagem, né? Mas isso é só um mero detalhe, né? Com traque, com spray, com, enfim. Então, olha o contexto, olha o contexto. E aí eu acho que trouxe muito isso, sabe? A etologia, o behaviorismo. Não estou falando mal, pelo contrário, a psiquiatria depende totalmente do entendimento do comportamento. Talvez aqui quem não sabe o que eu estou querendo dizer, behaviorismo é uma linha que não tem nada de ruim com ela. O problema é a gente usar ela na prática para atender pacientes individualmente. O behaviorismo é um pedaço do conhecimento que a gente tem que usar para atender esses pacientes, mas a gente tem que ter uma visão muito mais holística deles e se preocupar. E aí, na verdade, a psiquiatria é uma mistura, né, Vânia, de bem-estar animal, de bioética, de behaviorismo, de etologia, é um tudo junto, de clínica médica, de neurologia. Então, Isso mesmo, isso mesmo. Eu queria só fazer esse recorte no que você está falando, Larissa, porque o que que a gente vê? Eu tenho muito medo das questões da especialização da medicina veterinária, porque o que eu tenho visto nos últimos anos, eu tenho medo nisso, que, como você está falando, do comportamento, porque as pessoas esqueceram que é fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, tirar uma boa história clínica, como você falou, né? E aí o ponto central, que talvez seja o mais, não é o mais simples, mas o mais importante de você agir, como você falou, era tirar o cachorro de dentro do canil, né? E aí não vai as ter pessoas não técnica de fazem isso. adestramento no mundo. Não vai ter que vai fazer assim, um cachorro parar de latir de madrugada se ele mora 24 horas por dia no canil. Não tem que nem tentar a técnica de adestramento desse cachorro. Tá errado. Ai, parei, é que eu fico nervosa. Não, mas está certo, mas tem que ficar mesmo, Larissa, sabe por quê? Muitas vezes, a gente tem um bom grupo de pessoas que estão nos acompanhando aqui, as pessoas, mesmo que são técnicos, mas não trabalham com aquela área, ouvem algumas questões e acham que está tudo certo. Não, está tudo bem. Se o tal profissional falou que é importante, eu vou tentar. Eu vejo cada absurdo, eu não vou ficar comentando porque não vem ao caso, mas eu acho que quando você fica indignada, que eu acho que é a palavra correta, né, com o que você viu hoje, isso mostra que você reconhece o trauma que aquele animal tem, o quanto aquele tutor foi enganado, porque isso é uma enganação, né? Se a pessoa contratou um profissional para fazer um serviço, já contratou o segundo e nada, o terceiro e nada, e ela só agora foi te procurar, você imagina quanto ela gastou, quanto ela foi enganada e principalmente quanto aquele animal já não sofreu, né? Porque Isso. o ponto central é para começar a buscar a melhoria, provavelmente era liberal. E eu queria te perguntar uma coisa, Larissa. O que você nota como quem sofre mais do ponto de vista de espécie nessa situação, desses equívocos? Porque hoje também tem uma grande vertente de pessoas que discutem o comportamento dos gatos pensando nas questões de adestramento. Não aquele adestramento básico do animal de convívio adequado dentro de casa, né? Com enriquecimento ambiental. Essas outras questões ligadas a mudanças muito diretas em como manejar aqueles animais, levar o gato para passear na rua, levar enfim, fazer do gato um pequeno cachorro. Não sei se você me entendeu. A minha preocupação é que as pessoas querem comparar. Eu quero ter um gato, mas eu quero que ele tenha uma vida como um cachorro. Eu queria que você comentasse um pouco, desde o tamanho do problema, o que é maior, em cachorros ou gatos, tá? E como você vê isso, por quê? Eu até entendo que quando essas técnicas são aplicadas por profissionais responsáveis, o resultado é um. O problema é que aqui no Brasil, qualquer um sai fazendo um cursinho e sai fazendo as coisas por aí. E isso tem um ônus para o bem-estar daquele animal que é muito forte, né? Eu acho que isso é um ponto relevante que tu levantou, que nós, não vem ao caso da nossa live, mas que nós médicos temos que nos organizar melhor, no sentido da nossa formação e das provas de título, e a gente conseguir se fortalecer nisso, né, das atribuições exclusivas e a gente ter profissionais
genuinamente bem capacitados. Isso também está até relacionado à valorização do profissional, né? Mas sobre a tua dúvida, eu não acho que é por espécie que eu faria essa comparação, quem sofre mais ou menos. Eu acho que cães, gatos, os domésticos, né, igualmente podem se comprometer. Eu acho que os exóticos sofrem infinitamente mais, né, os pets exóticos. Eu acho que eles, coitados, estão fadados a muito sofrimento. Mas entre cães e gatos, eu acho que é bem possível, como eles são domésticos, garantir uma qualidade de vida mínima, né? Eu acho que tanto o cão sofre por ser criado de uma maneira humanizada, que eu acho que as pessoas humanizam muito, e eu não vejo muito isso, assim, na minha experiência eu acho muito pouco frequente as pessoas querendo criar os gatos como cães, né? Eu vejo isso pelo contrário, eu vejo até uma resistência das pessoas a fazerem coisas que são boas para os gatos, porque elas acham que só o cão pode fazer isso. Como, por exemplo, andar na guia. Andar na guia é super natural para o gato, eles se beneficiam muito desse tipo de atividade, e a gente deveria, sim, desde a infância, ensiná-los para que todos soubessem e que todos pudessem. Qual que é a diferença? O jeito que eles passeiam é diferente, o objetivo do passeio é outro, o horário que eles preferem passear é outro. Então, dentro da natureza felina, a gente fazer um passeio apropriado para o gato, né? Mas quanto mais o gato estiver inserido na sociedade, ao meu ver, mais feliz ele vai ser. Então, um gato que tem capacidade emocional de ir num lugar público, de andar no shopping, de andar na rua, de ir para o veterinário na guia, de andar de carro na guia, né? De viajar com a família, isso é maravilhoso. Os gatos têm total capacidade para fazer isso e não é cachorrizar. Então eu vejo, na verdade, mais o contrário, Vânia, as pessoas tendo medo de fazer coisas com os gatos, achando que elas são comportamentos exclusivos dos cães. Principalmente comportamentos mais sociais, comportamentos mais sociáveis, achando que o gato ainda, né, aquele mito de que o gato é antissocial, de que o gato é independente, que o gato não gosta de mudança, que o gato se estressa com mudança, é mentira. Eles são criados assim. E é tão comum o gato ser criado assim no Brasil que a gente tem uma epidemia de gato que tem medo de sair de casa, que não sabe lidar com mudança, que tem medo de tudo e de todos, que tem medo de ir no veterinário, porque a gente está criando eles assim. E aí isso Agora, é uma tão questão, comum Larissa, que parece só quero normal. te fazer uma pergunta. Do ponto de vista da resposta, por exemplo, você falou, não, a gente pode levar o gato passear como os cachorros no shopping. Já existe hoje um grande questionamento com relação a isso. O quanto, do ponto de vista prático, é bom para o cão ir, por exemplo, passear no shopping, onde a gente tem ar-condicionado, muitas pessoas, um ambiente mais desafiador. Então, eu queria que você também comentasse isso um pouco, pensando no gato, onde as respostas a estímulos, por exemplo, é, negativos que o animal pode ter, por exemplo, um barulho, alguém chegar perto e mexer, as respostas deles são diferentes. Como é que você enxerga isso? Por um gato, por exemplo, ou para um cachorro, ir passear no shopping, se isso não é muito mais uma necessidade humana do que, de fato, algo que vai ser benéfico para o animal. Não, eu acho que é total benéfico para o animal, porque eles vivem em sociedade, eles são animais sociais. E eu acho que quanto mais contextos sociais a gente conseguir inseri-los, melhor. Menos tempo eles vão ficar em casa sozinhos, mais eles vão ter interações ricas, mais eles vão ter novidade. Não sei aqui se quem está nos ouvindo já leu um gato chamado Bob, ou já viu um vídeo de um gato chamado Bob, né? O Bob virou uma história que viralizou porque parece ser a coisa mais exceção do mundo. E eu não vejo dessa forma. O que que a gente tem que estar sempre atento? Ao comportamento do indivíduo naquela situação. Se eu tenho um cão fóbico, se eu tenho um cão fóbico de luzes ou de grandes aglomerações, ele pode sofrer no shopping. Mas a maioria esmagadora dos cães adora uma muvuca, adora uma galera, adora uma barulheira, adora uma correria, adora ver gente para todos os lados e todo mundo vindo passando a mão e vir conversar. Então eu acho que a maioria esmagadora dos cães adora um bom shopping, né? Agora, um animal medroso, talvez não. Eu acho que isso é o mais importante, a gente avaliar. Aí é a exceção, né? Um animal resgatado, cheio de trauma, um animal que não foi absolutamente socializado, um animal com algumas fobias. Para os gatos, como é muito menos comum a gente ensinar eles desde filhote, é mais difícil eles se acostumarem com isso. Mas os gatos que eu conheço, e eu conheço gatos que foram acostumados depois de adulto, eles amam.
E como que eu sei, como que a gente sabe que eles amam? Porque a gente vê, porque a gente lê as expressões faciais e corporais, né? Eles estão nos mostrando que eles descem do carro felizes, que eles andam felizes, que eles gostam de dar oi para as pessoas, alguns não tanto, então quando alguém vem dar oi faz aquela cara, porque às vezes não é esse o objetivo, né? Que todo mundo vai colocar a mão, mas também não acho que isso é o que mais acontece. Né? E acho que o shopping é só uma das situações sociais que a gente pode pensar em inserir cada vez mais eles, e que, ao meu ver, tem tudo para ser muito mais benéfico do que ruim. O que que é ruim? Forçar o animal a uma situação que ele não está preparado, forçar o animal a uma situação que ele não tem capacidade emocional de lidar, né? Pegar um animal fóbico e levar num restaurante ou num shopping, pegar um gato que nunca saiu de casa, pegar. Esse é o problema. As pessoas pegam um gato que nunca andou na vida, delas enfiam o peitoral, pegam no colo e querem levar em algum lugar. Aí o gato surta. Aí, como ele é presa, ele faz aquele show dele. Daí a pessoa pensa, nossa, maus tratos. Ou alguém fica arrastando, né? Aí os outros olham e falam, nossa, maus tratos. Um gato que está de livre e espontânea vontade caminhando, ele não está de forma alguma sofrendo. Eles acham o máximo. Eu conheço gato que vai na cachoeira, que faz trilha, entendeu? Que anda de jipe, que vai em tudo que é lugar, vai nos restaurantes com as pessoas. Acho lindo, acho o máximo. Agora, uma coisa, Lari, deixa eu te perguntar. Você falou isso, mas você falou, é importante as pessoas entenderem seus animais. Pensando nesse contexto todo que nós comentamos, né? Que as pessoas estão adotando por impulso na época agora da pandemia, que a gente já vive numa sociedade que é muito consumista em relação a ter animais de estimação, cães, gatos, que muitas vezes tem esses animais por impulso, ou porque as crianças querem. Qual seria o momento de você começar, especialmente os gatos, a pensar em conduzir esse animal para uma possibilidade dessa? Saber se aquele animal pode ou não ser submetido a uma atividade externa da casa junto com a família, mesmo que seja fazer uma caminhada na rua. Qual que você acha que é o momento e que cuidados as pessoas deveriam olhar? Lógico que eu, na minha visão, acho que se não consultar um médico veterinário especializado em comportamento animal, ele não deveria fazer isso. Essa é a minha visão, tá? Porque eu que convivo a vida inteira com gatos, eu já tive na minha casa mais de 40 gatos. Atualmente tenho 11, tá? Então, ao longo da minha vida, eu já tive mais de 40 gatos. E os gatos têm temperamentos diferentes, né? Mesmo gatos que você cria, por exemplo, filhotinhos. Eu tenho uma experiência aqui com duas que é bem assim, a Dorinha e a Morgana. A Morgana é 3 meses mais velha. Ambas vieram para cá com um dia de vida, criadas na mamadeira. E elas são completamente diferentes. A Morgana, eu acredito que seria uma gatinha que se adaptaria bem a atividades mais externas. Mas a Dorinha, de jeito nenhum. Porque ela é uma gata que sempre foi mais assustada, ela é ciumenta, você percebe no comportamento que ela gosta de exclusividade. Então, como que as pessoas podem tentar pensar em criar isso no animal? O que que ela deveria observar para saber se, bom, meu gato pode ser que desse certo levar para fora passear de coleira? Eu acho que, primeiro, eu acho que nenhum animal a gente pode afirmar que nunca seria possível. Pelo contrário, eu acho que primeiro todos a gente pode tentar, e tentando do jeito certo, pode ter alguns animais que a gente não consiga, mesmo tentando do jeito certo, mas na minha opinião, a maioria a gente consegue. Inclusive os medrosos, quanto mais medroso um gato, quanto mais a gente conseguir ensinar coisas novas e aumentar esse espectro dele de percepção de mundo e de vida, melhor para ele, porque ele vai ficar menos medroso. Quanto mais um animal medroso vive numa redoma, vive protegidinho, isolado, a gente às vezes evita coisas que fossem um pouquinho mais desafiadoras, a tendência é ele ficar cada vez mais medroso. A gente tem que, né, claro, favorecer um ambiente seguro. Eu não estou dizendo aqui expor ele ao que ele tem medo, pelo contrário, né? Ele vai ficar mais medroso, mas é expor o que ele teria medo a um nível menor, é tipo uma dessensibilização. E a gente Perfeito. ensinando coisas novas. E sair de casa pode ser uma ótima estratégia de tratar esse medo e mudar, porque as personalidades, elas não são fixas, né? Se formou. Então, a gente fala personalidade medrosa. Então, não, medo, na verdade, é um desvio de comportamento. Um animal normal, saudável, não deveria ser medroso, né? Ele pode ser um pouquinho menos confiante do que algum outro, mas confiança a gente consegue aumentar.
Eu acho que, na verdade, tem gatos que são mais desafiadores e as pessoas não têm a persistência e a paciência para insistir o suficiente de conseguir um passeio externo. E nem todos os gatos a gente precisa fazer esses passeios externos na rua ou longe. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que há muito tempo já passeiam muito dentro do prédio mesmo. Eles não vão para a rua, eles sobem e descem escada, entram no elevador, vão no quintalzinho, porque para eles talvez o carro. Depende... Tem vários fatores, né? Depende a rua, depende de um monte de coisa. Então, mas quais características a gente poderia observar, respondendo mais a tua pergunta? Que aumentam as chances de ser mais fácil. Gatos curiosos. Quanto mais curioso o gato, aquele gato que tu abre a porta, ele já quer dar uma escapuletada. Esse é um gato que provavelmente vai ser mais fácil da gente ensinar e mais rápido. Por outro lado, às vezes são os gatos que são mais chatos de colocar peitoral, porque eles são intolerantes, assim, né? Não Já acho são também, mais Vânia, talvez... agitadinhos naturalmente, né, Larissa? Uhum, mas Já são teimosinhos. mais Não acho, agitadinhos naturalmente, né? sim, mas eu não acho também que treinar um gato a andar na guia seria uma atribuição necessariamente de um médico veterinário com conhecimento de comportamento. Eu acho que essa justamente seria uma tarefa excelente para um bom adestrador ajudar a família, para um bom cat sitter, para um bom terapeuta psicólogo de animais, e não necessariamente um médico ficar com essa parte. Infelizmente, talvez ainda, muitas vezes é o médico veterinário que entende de comportamento que tá com esse conhecimento mais atualizado de não traumatizar o gato, de não compartilhar, não tentar o behaviorismo ali, né? Porque não vai funcionar. Mas o processo, a técnica em si é muito semelhante para cada indivíduo. E acho que até um tutor bem instruído sozinho consegue, se ele tiver sensibilidade, bom senso suficiente de genuinamente conhecer o gato dele, entender as expressões do gato dele, saber, quando eu tô fazendo isso, ele tá gostando, então eu vou mais uma etapa. Ele tá bem, vou avançar mais um pouquinho. E às vezes demora uma semana para ensinar a sair, às vezes demora um mês, às vezes demora 2, às vezes demora um dia, depende do gato. Então, eu acho que um tutor poderia, assim, sozinho, muito bem, bem instruído, às vezes, né? Se a gente, sei lá, às vezes até com bons vídeos e textos do beabá de como ensinar o gato a passear, mas ele tem que ter esse discernimento de saber se o gato dele tá gostando ou não, para não forçar a barra, porque o ensinar em si é simples, só que é trabalhoso. O difícil é essa leitura, entendeu? Então, eu depois vou voltar se a gente conseguir um tempinho, mas eu queria te falar duas coisas. Você fez um comentário que várias pessoas comentaram aqui sobre a questão de adestramento. De novo, né, a gente sabe que tem ótimos adestradores, pessoas que são bem formadas, que são pessoas responsáveis, mas isso não é a maioria, infelizmente, Larissa, porque a gente não tem uma forma de regrar ou triar. O que que você acha que é importante quando uma pessoa vai escolher uma pessoa para trabalhar com o seu animal? Seja cachorro, seja gato, o que que ela tem que observar para ela saber, bom, esse profissional talvez seja um bom profissional para cuidar do meu animal. E depois eu queria saber de você, como é que você tem lidado com a questão dos novos pets que têm aparecido cada vez com mais frequência, pensando que se para cachorro e gato a gente já tem tantos problemas, será que era momento da gente expandir essa questão da domesticação de outras espécies para o convívio familiar nesse momento que a gente vive? Olha, a tua primeira pergunta eu acho que é um tanto complexa, eu acho difícil resumir em pequenas dicas, assim. Eu vejo que a questão mais importante é avaliar, mas as pessoas não têm esse conhecimento para avaliar, isso que é o maior problema. É avaliar se as técnicas que esse profissional usa são de fato amigáveis ou ele fala que é, porque tem muitas palavras que são mal utilizadas, né? E que já viraram jargões assim, até meio que sem sentido, adestramento positivo, né? Reforço positivo. Para mim, quando alguém me fala isso, já nem significa mais nada, porque o cara tá lá com spray de água na cara, né? Com traque, com uma camiseta de que ele é de uma empresa que trabalha só com reforço positivo, que foi treinado por um fulano que diz que só trabalha com reforço positivo, mas está atacando traque na cabeça do cachorro, né? Do lado da cabeça do cachorro para ele se assustar. Então, assim, o que a pessoa deveria realmente avaliar para escolher um profissional que vai trabalhar com o comportamento do animal dela é se as técnicas que ele utiliza genuinamente priorizam
a saúde emocional do animal e não o resultado final. Porque às vezes as pessoas, de propósito, às vezes sem querer, meu cachorro late muito, eu quero resolver isso, não importa como, eu quero que ele pare de latir. E eu acho que não é, porque o bom profissional adestrador, terapeuta, psicólogo que trabalha com comportamento animal, tem que ter o discernimento de que algumas coisas a gente não vai treinar naquele animal. Como esse cão preso num canil que ela queria que treinasse para parar de latir. Não tem que fazer esse treinamento. Porque ele não tem que parar de latir dentro do canil. Ele tem que... Então, veja, mas olha como é complexo isso. Aí a pessoa tem um problema. O profissional tinha que chegar e dizer para ela, o problema do seu cachorro não é que ele está latindo à noite. O problema é a vida dele. Ele está latindo à noite por causa disso. Para resolver, nós temos que mudar a vida dele. Né? Agora, se ainda sem falar isso, a pessoa chega e faz coisas aversivas, eu acho que isso tinha que ser instantâneo para a pessoa dizer, eu não vou aceitar isso com o meu animal. E às vezes é complicado, Vânia, às vezes eu vejo pessoas assim, claro, é difícil julgar, mas que parece assim que elas realmente querem o melhor para os animais, mas que elas não perceberam o quão grave estava sendo aquilo. Elas confiam tanto na pessoa que assim, nossa, eu não sei nada de comportamento, a outra pessoa sabe. Então, é delicado. Então, eu acho que as pessoas deviam avaliar se as técnicas do profissional genuinamente põem em primeiro lugar as emoções positivas do cão ou gato. Mas eu acho que as pessoas, de maneira geral, não têm esse conhecimento para saber dizer se aquelas técnicas são por isso que tem tanto profissional trabalhando e ganhando dinheiro e vivendo de trabalhar com técnicas aversivas. Porque ele fala Deixa eu uma te falar uma palavra. coisa, Lari. Uma pessoa acabou de colocar aqui uma coisa que eu acho bem importante. Quando você fala isso, técnicas aversivas, é, ferir o animal, é machucar o animal, é fazer com que o animal sinta dor. Porque alguém perguntou assim, Não, quando a medo. pessoa quer, então, quando a pessoa quer ensinar, tem pessoas que ensinam, põe enforcador, puxa, aperta o animal. Tudo isso vai fazer com que o animal sofra de alguma forma, né? Sim. E esse tipo de técnica, eu acho que é uma questão da gente se colocar no lugar do animal. Como é que eu me sentiria naquela situação? Talvez esse possa ser o primeiro ponto de partida para as pessoas avaliarem se de fato aquela pessoa tem técnicas positivas ou não, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, mas vamos ver, às vezes ele treinou um animal de uma outra pessoa. Sim, mas qual é o conceito dela de entender o que o animal precisa, de como está sendo tratado? Porque às vezes a própria pessoa acha que para ensinar o animal tem que usar de violência. Esse é o problema, né? Então eu acho que Porque essa as questão... pessoas são educadas com violência, Vânia. Você apanhou quando era Exatamente, criança? exatamente, Eu exatamente. apanhei quando era criança. Quem aqui nunca apanhou da nossa geração para trás, né? Talvez só quem é muito mais novo do que a gente que nunca apanhou. Então as É, pessoas estão acostumadas com a violência, estão é. acostumadas. Eu também apanhava, meu pai também me batia. E isso eu escuto, inclusive, no consultório. Exatamente isso, Larissa. Eu estou falando isso por isso, porque as pessoas acham que tem um nível de violência que é aceitável, e a violência não é aceitável nunca. Talvez se É. a gente tivesse essa consciência, várias questões relacionadas aos animais seriam evitadas. E aí a gente tem que ir para aquilo que a gente sabe que é um fato. Toda vez que a gente vê uma prática violenta com o animal, especialmente se é para educar o animal, a gente precisa prestar muita atenção. Quem está aceitando isso vai aceitar violência contra as pessoas, vai praticar violência contra seres humanos. Então a gente precisa estar atento, porque o ciclo dessa violência não acaba nunca, né, Larissa? E não é só o medo e não é só a dor, tá? As técnicas aversivas mentais, essas são mais difíceis ainda das pessoas perceberem. Os punitivos que não são físicos. Né? É, Os físicos gritam aos olhos, assim, cara, um spray de água na cara em 2020 é inconcebível. Usar um traque com um cachorro é inconcebível. Uma buzina de gás é inconcebível. Um enforcador. Mas e todas as técnicas aversivas psicológicas? Eu atendo direto cães que são adestrados de ser trancado no banheiro, trancado na varanda, trancado no quarto, ficar sem comida, ficar sem passeio, uns castigos. Bizarro, bizarro. Tem uma nova técnica que um adestrador famoso aqui de Curitiba trouxe da Europa, né? Que é reprogramar o cão. E para isso ele tem que ficar trancafiado num quarto escuro dias, sem contato social nenhum. Segundo ele, você zera, tipo um computador.
para agressividade. Aí eles ficam 1000 vezes pior, ninguém mais põe a mão, aí cai aonde? Lá no meu consultório, meses Não, depois. Então, reinicia o cachorro. Reinicia o cachorro. reiniciar, Fecha ele lá e inclusive, reinicia. o nome da técnica é tipo isso, eu não lembro direito, tá? Mas é tipo restartar, é algo assim, o nome da técnica, Vânia, é bizarro. É de um behaviorismo absurdo, assim, né? Tipo, como se Então, eles mas fossem um aí a robô. gente precisa, Larissa, numa situação dessa, aprender também que a gente precisa, às vezes, denunciar esse tipo de prática, né? Sim. Porque E pensa o mal que isso pode fazer para o animal e ainda por cima causar outros danos, né? Que a gente nem ainda sim, pode isso é medir, né, também. Isso é maus tratos. E uma dica naquela pergunta, ainda tem a pergunta dos selvagens que eu tenho que te responder, mas É porque da tua assim, olha, primeira a gente tem pergunta, né? mais ou menos O que... 5 minutos de tempo. Eu esqueci de Ah, marcar o então não tempo vai dar. inicial. A Mas gente tem 5 minutos. eu queria falar um adicional aqui, falar o que que a pessoa tem que olhar quando for escolher um profissional. Uma coisa que é regra é nunca absolutamente levar o animal para ser adestrado em algum lugar. E nunca usem um profissional de adestramento que trabalha em algum lugar onde se internam animais para adestrar. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão vivendo nos anos 50. Então, isso é algo que eu posso falar de olhos fechados sem conhecer os profissionais que nunca leve num lugar que interna o teu cão para ser adestrado. O animal tem que ser adestrado em casa com a família. E sobre os selvagens, eu vou tentar resumir em uma frase, né? O Donald Bloom, que é o pai do bem-estar animal, já publicou mais de uma vez em artigos que a ciência do bem-estar já avaliou inúmeros indivíduos que não são domésticos ou domesticados em cativeiro como animal de estimação, e o grau de bem-estar é majoritariamente baixo. E segundo o pai do bem-estar animal, então o principal pesquisador veterinário do mundo em bem-estar animal, não é tecnicamente aceitável. Então, a medicina veterinária é contra a manutenção de animais que não são domésticos como estimação. Então, a gente não deve. Então, eu acho que isso resume um pouco essa conversa. Não acho que tem que aumentar o número de animais, não acho que tem que aumentar, né? Eu acho que a gente já tem animais domésticos o suficiente que a gente não sabe direito como cuidar e que a gente não, né? Então, não é só o cão e gato que é doméstico, a gente tem rato, a gente tem camundongo, a gente tem coelho, a gente tem várias outras espécies que são exóticos, né? Os pets não convencionais. Para as pessoas que não querem ter cachorro e gato, tem outras opções, mas eu acho que a gente tem que ficar na redoma, na bolha dos domésticos, e o que não é doméstico, isso não sou eu que estou falando. Donald Bloom já falou e reafirmou, né, que é contraindicado porque o grau de bem-estar deles, mesmo nas melhores condições, é É muito muito baixo. baixo. Então, Larissa, resumir. queria aproveitar também e te perguntar mais uma coisa enquanto isso. Como é que você vê levar esse conhecimento da psiquiatria veterinária aplicado para animais que vivem em abrigos, por exemplo, em organizações não governamentais, animais que vivem em serviços de controle animal? Você vê um futuro, por exemplo, que a gente possa levar um pouco disso para melhorar o bem-estar desses animais nesses ambientes já tão desafiadores? Com certeza, eu acho que, na verdade, não só da psiquiatria, eu acho que a psiquiatria tem muitas limitações em ambientes de coletivo, porque a psiquiatria envolve um diagnóstico muito individualizado do estado mental, e, sinceramente, Vânia, normalmente em lugares com animais acumulados, a maioria esmagadora dos indivíduos estão com a saúde mental extremamente comprometidas. Então, a gente chegaria lá, assim, para, meu Deus, né, tratar todos. Agora, eu acho que o conhecimento de comportamento natural tem que chegar mais lá e beneficiar, e acho que a parceria com a psiquiatria, mostrando a gravidade dos transtornos mentais que esses animais desenvolvem nesses cenários, para talvez conscientizar mais os humanos de que a gente tem que parar de ter abrigos acumulados. A gente tem essa estratégia não funciona, a gente tem que trabalhar com networking de lares temporários, a gente tem que trabalhar com animais comunitários, a gente tem que trabalhar com resgate e adoção e não parar de acumular. É um buraco sem fundo, né? E essa é uma discussão super polarizada, que tem gente que fica brava comigo quando eu falo assim, porque numa conversa rápida pode parecer que eu não estou preocupada com os animais de abrigo nem com os animais de rua, mas não é isso, pelo contrário. Eu acho que se a gente tem um nicho que atrai e que mantém animais
acumulando, ele tende a ficar cada vez mais acumulado, porque aquele lugar existe, e as pessoas que trabalham ali são muito sensíveis e elas nunca vão dizer não, e as pessoas começam a abandonar ali. Então, mas eu acho que já está mais que em tempo, Vânia, da gente mudar e parar. Esses dias mesmo, uma colega me mandou uma mensagem que queria uma consultoria para como estruturar um abrigo para gatos. Eu falei, eu não vou te dar essa consultoria. Ah, porque eu tenho muito dinheiro, eu quero abrir um abrigo ideal, um santuário para gatos. Eu falei, pega esse dinheiro e vamos fazer um outro projeto para ajudar os gatos? Porque no meu abrigo vai ter número máximo de gatos. Não vai, é uma ilusão. Sabe quanto tempo ela vai conseguir ter o número máximo de gatos, Vânia? Um mês. No mês seguinte já vai ter o dobro, no outro mês já vai ter o triplo, no outro... E ela vai dizer, não, para esses gatos, não, o meu santuário esgotou o seu aporte. Não vai. Ah, não, mas eu vou comprar uma área muito grande. Cara, com dinheiro desse, dá para fazer muita outra coisa, eu acho, pelos gatos. Eu acho que a gente tem que parar de construir abrigo e amontoar bicho. A gente tem... Essas pessoas que têm os abrigos são as que mais amam e são sensíveis aos animais. A gente tem que se juntar e achar estratégias, porque a gente tira eles de uma situação de sofrimento e põe em outra. Eu concordo, Larissa. Eu acho que a E gente tem que entender que os fazer que têm, a gente tem que cuidar da melhor forma possível, buscar encaminhar esses animais para lares, na sua grande maioria, mas não ter outros locais para que isso se perpetue, porque senão isso não se resolve nunca. Então, talvez investir realmente recursos em educação, né? Em prover recursos para atendimento desses animais sobre as mais diferentes formas, inclusive atividades, como você está dizendo, de orientar as pessoas como cuidar, como reconhecer as questões de comportamento, fossem coisas muito importantes, né? Então, lembrando que isso vai de encontro ao que a gente trabalha na área da medicina veterinária do coletivo. Eu acho que essa visão sua, né, mostra que claramente se a gente não cuidar, a gente vai ter problemas graves e perpetuados por muitas gerações. E aí eu queria que você fosse fazer suas considerações finais, porque nosso tempo está acabando, Larissa, foi muito boa, a gente teria muita coisa para conversar, mas não vai faltar oportunidade de trazer você de novo para a gente fazer novas abordagens. E eu queria só que você fechasse dando uma mensagem para esse momento da pandemia para quem tem animais de estimação. Gente, amem muito, brinquem muito, passeiem muito, não fiquem com medo de fazer muitas coisas legais nesse momento. Não é essa onda que vocês têm que segurar. Vocês têm que organizar a rotina para ela não ter uma mudança tão drástica quanto no retorno. Mas as pessoas estão com medo de brincar, achando que se brincar muito agora ele vai sofrer depois. Façam eles muito felizes agora, aproveitem, curtam, olhem para eles, ouçam, vejam o que eles têm a dizer. Não apertem em excesso, não esmaguem os gatos em excesso, continuem passeando mesmo com o vírus, né? E aprendam mais, deem mais coisas legais para eles agora e mantenham depois quando vocês voltarem, né? É isso Não que o eu ia contrário. falar, Larissa. Eu acho que uma boa recomendação é o seguinte: aproveite esse momento, viva hoje, seja gentil, aproveite a troca, né, que os animais de estimação dão para nós no nosso convívio diário. E aproveita para você já ver o quanto isso foi bom para reprogramar sua vida depois. Para você ter horário para brincar, para você ter horário para passear, para você ter atividades de interação com o seu animal. E nunca ache que você precisa ter um ambiente riquíssimo, porque muitas vezes para esses animais a companhia ou a interação é que é o mais importante, né? Então, acho que tudo tem alternativas. Os passeios, a gente viu que existe forma, assim, da gente limpar as patinhas dos animais, cuidar, né? Tomar uma série de cuidados na higienização, procurar horários mais tranquilos para os passeios, né? Mas não deixar de manter uma rotina, mas também olhar o universo de possibilidades com brincadeiras, brinquedos, né? E até a companhia, às vezes, do animal está junto com você assistindo uma televisão, algo assim. Gente, o tempo vai acabar. Larissa, muito obrigada. Você é um amor sempre. Adoro a sua veemência. E que você seja uma profissional sempre assim, determinada a fazer a vida dos animais muito melhor. Para todos que nos acompanharam, eu agradeço. E na próxima quarta-feira nós vamos estar de volta falando sobre a questão do tráfico de animais silvestres. Obrigada, Larissa. Um beijo. Obrigada.